A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Diácono Alan e estarei com vocês nesta aula. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Larissa e é um prazer estar com vocês nesta aula. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Alisson e é um prazer também estar nesta aula. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Ana Luísa, aluna da classe dos adolescentes. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E para você que nos visita nesta aula, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Então, adolescentes, a lição é a lição de número 2 e tem como título O Amor que Salva. Lembrando, se você quiser ter acesso a mais aulas e a mais conteúdos, é só acessar o nosso canal no YouTube. Então, adolescentes, vamos iniciar a nossa aula agora com uma oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta aula, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha dar sabedoria para nós, professores, e também que o Senhor venha dar sabedoria para os alunos que vão assistir, para que eles possam entender esta aula e para que eles possam aplicar tudo que for ensinado aqui nas suas vidas diárias, Senhor. É isso que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Tiago e estamos aqui para mais uma leitura bíblica, que se encontra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa foi a nossa leitura bíblica, adolescentes. Tchau! A palavra de Deus nos revela que o amor é uma qualidade do caráter de Deus. E ele se revela para a humanidade através dessa qualidade. E a Bíblia, ela nos conta que não somente um dos atributos de Deus é o amor, mas também que Deus é amor. A Bíblia relata que só existe um Deus e que ele é único, que está lá em Deuteronômio 6:4. E diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus também menciona em Marcos 12:29. Que diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No entanto, essa unidade ela é plural, ou seja, Deus são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são em uma única essência. A palavra teológica para essa pluralidade divina é Trindade, assim como cada uma das pessoas. Trindade é amor. Eu queria citar um texto para vocês, Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ou seja, isso nos deixa claro que existe essas três pessoas, que existe um Pai, que esse Pai é sobre todos nós, que ele é por todos nós e ele vive em nós, que é o Espírito Santo, que faz morada no nosso templo, que é o nosso corpo. Como cada um demonstra o seu amor, primeiro é Deus. A forma dele demonstrar amor foi quando ele decidiu enviar o seu único filho a favor de nós. Outra pessoa que demonstra esse amor, Jesus Cristo, simplesmente na cruz do Calvário. Simplesmente quando ele estava lá, sentindo dor. A pessoa, quando ela ia receber essa morte de crucificação, era o pior tipo de morte que o Império Romano podia proporcionar para uma pessoa. E Jesus, sendo santo, ele recebeu esse amor. O outro componente que nós conhecemos é o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda a comunicar com o Pai com gemidos inexprimíveis. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse amor que o Espírito Santo demonstra por nós, ele faz a gente sentir esse amor pelas pessoas. É esse amor que nos faz obedecer a sua palavra e aplicá-la todos os dias da nossa vida. Esses são os três tipos de demonstração sobre o seu amor. O final disso tudo é que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, elas são perdoadas. Então nós recebemos esse amor abundante, porque esse amor está em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele é novidade de vida. E nós podemos ver isso na palavra de Deus ali em João 10:10, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. O ladrão aqui é o adversário das nossas almas. Mas Cristo disse: Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e temos nossos pecados perdoados, que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós vivemos essa vida em abundância, nós vivemos esse amor em abundância.
A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e hoje estou aqui para mais um Você Sabia. Hoje nós iremos falar sobre palavras que marcam e o amor que transforma. Então, pense nisso. Palavras têm poder. Elas podem levantar alguém ou destruir. Podem acender a fé ou apagar sonhos. Quem ensina a palavra de Deus precisa escolher cada palavra com cuidado, conhecer a mensagem, não qualquer ideia, mas sim a palavra viva de Deus. Falar na linguagem deles, sem perder a verdade. Usar palavras que transformam, porque a palavra certa pode incendiar corações. Foi assim que Deus fez desde o princípio. Ele falou e tudo existiu. Inspirou cada palavra da Bíblia. E quando ele quis mostrar de vez o seu amor, enviou Jesus, a palavra viva, o verbo encarnado. Então entenda, o amor não é só um sentimento, é ação, é generosidade, é a compaixão que move. O apóstolo João disse: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Está descrito em 1 João 3, versículo 14. Quem não ama, não tem a Deus. E quem ama, prova que a vida de Deus já está dentro dele. Esse amor não se fecha, não cruza os braços, não ignora a dor. Ele ajuda, ele levanta. Porque antes de qualquer coisa, Deus, o Senhor, nos amou primeiro. E quando você vive nesse amor, o medo perde o espaço. O amor perfeito joga fora o temor. Na época do apóstolo João, o mundo era dominado pelo medo. Mas ele declarou: vocês vivem em um campo de amor. Isso mudou tudo. Porque o cristianismo não é medo, ele é certeza. Não é terror, é vida. Então, adolescentes, ouçam isso. Suas palavras mostram o que há no seu coração. Você vai usar sua boca para ferir ou para curar pessoas, para zombar ou para abençoar. E, aliás, você ama de verdade? Porque quem ama mostra que já foi tirado da morte e levado para a vida. Então, hoje é a hora. Ou você fecha o seu coração e vive como todos os outros, ou você abre o seu coração e deixa o amor de Deus transformar a sua vida. Porque quando um adolescente entende o poder da palavra e o fogo do amor, ele tem o potencial de mudar o mundo com o amor de Deus. Agora nós vamos falar no tópico 2 sobre o amor humano. Amar o próximo numa sociedade que nós vivemos parece até loucura, porque a sociedade fala o quê? Todos os dias, ame a si mesmo. Então, a cada dia nós vivemos num lugar egoísta, individualista. Então, muitas vezes existem pessoas ao nosso lado precisando de socorro, precisando de uma coisa simples e ninguém estende a mão. De tanto está focado em si mesmo. Mas quando nós recebemos esse amor do Senhor e nós passamos a compreendê-lo, o desejo do nosso coração muda, porque nós passamos a imitar a Jesus. O amor de Deus, ele é com compaixão, é se compadecer do outro, é ajudar ao outro, é também falar de Jesus, evangelizar para que ele seja resgatado das trevas para a luz. Adolescentes, vocês já pararam para pensar o que significa estar em Deus? O apóstolo João fala muito sobre isso e, na verdade, é mais simples do que parece. Estar em Deus significa viver em obediência a Ele. Quando obedecemos os ensinamentos de sua palavra, mostramos na prática que o amamos, de todo o nosso coração. Essa obediência não é apenas uma formalidade, como tá bom, vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, mas é uma evidência real do nosso relacionamento com Deus. É através dela que podemos ter a certeza de que estamos unidos com Deus. Porque se obedecemos aos ensinamentos de sua palavra, sabemos que o amamos de todo o nosso coração. Como está escrito em 1 João 2,5, que diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. Por isso, nós devemos estudar a Bíblia e seguir fielmente os seus ensinamentos, porque eles nos guiam a esse caminho de obediência. No final das
das contas, amar a Deus é obedecê-lo, e a obediência é prova de que estamos vivendo em comunhão com Ele. Isso significa que a nossa fé não se limita apenas em palavras, mas se transforma em ações que revelam o quanto realmente amamos a Deus. Assim, não se trata apenas de sentir ou declarar o amor de Deus, mas de demonstrá-lo por meio de atitudes concretas. A fé não é só falar que ama, é mostrar com atitudes. Estamos aqui com o Arthur, Arthur. Como você consegue demonstrar o amor de Jesus através da sua vida? falando de Jesus para as pessoas, tendo um comportamento de alguém que serve a Deus e vivendo com os princípios bíblicos. Estamos aqui com o Nicolas, Nicolas. Como você consegue demonstrar o amor de Jesus através da sua vida? através das minhas atitudes, através do que eu faço, através de ações que eu realizo, convivendo com pessoas ao meu redor, etc. Estamos aqui com o Alan, Alan. Como você consegue demonstrar o amor de Jesus através da sua vida? posso demonstrar esse amor através de várias formas, como evangelizar nas ruas, como falar do amor dele para todas as pessoas da minha escola, dos meus amigos. Pode ser que a gente esteja todos os dias na igreja, cumprindo com todas as coisas da igreja, participando de ministérios e não estamos em Deus, não é isso? Avalie você, o seu próprio coração, as suas próprias atitudes, o seu comportamento, porque estar em Deus é um compromisso pessoal e é o seu secreto com o Senhor. Isso não pode ser determinado nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem seu professor de EBD, nem seu líder na igreja, mas é um compromisso seu com o Senhor. E sempre nós cantamos uma canção que fala assim, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios, mas nos corações esquecido. Pois de que vale ter poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Dar a Deus os nossos lábios e não dar a nossa alma. Que nós possamos avaliar o nosso comportamento pessoal com o Senhor, o nosso compromisso, se nós verdadeiramente estamos em Deus. É verdade, Larissa. Quando a gente ama de verdade, revelamos o caráter de Deus através do nosso comportamento. É como se o nosso jeito de viver mostrasse quem Ele é. Isso acontece porque quando o amamos, esse amor nos torna diferentes do mundo e com isso nos afastamos das obras más e nos aproximamos daquilo que é puro e verdadeiro. E seguimos o mandamento descrito em 1 João 3:23. Confessar o nome de Cristo e amar uns aos outros. Mas tem um detalhe importante nisso. Sozinhos, nós não conseguimos viver esse amor. É o Espírito Santo, que habita em todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, que nos dá força e muda o nosso coração. É Ele quem nos ensina a amar de verdade, a perdoar, a agir diferente do que o mundo age. É Ele que nos capacita a viver em santidade, a refletir o amor de Deus e a permanecer firmes no propósito de seguir a Cristo. O amor é a prova de que realmente pertencemos a Deus. Não é só falar que cremos, mas mostrar isso com atitudes. Quando amamos, estamos mostrando ao mundo que Jesus vive em nós. Não importa se as suas palavras, se elas sejam muito bonitas, se elas sejam teológicas, se você tenha muito conhecimento bíblico, mas o que vai falar verdadeiramente do amor de Deus na sua vida é o seu comportamento e a sua atitude. E Deus, Ele conhece cada um de nós. Muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece cada um de nós. Jeremias 1, versículo 4 e 5 vai falar: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus conhece cada um de nós. Ele nos ama desde o início dos tempos, desde que ele criou a terra. Por isso é importante, quando você estiver no seu secreto com o Senhor, seja sincero, apresente diante de Deus as suas necessidades. Não tenha medo de mostrar quem você verdadeiramente é. Confesse ao Senhor as suas culpas, os seus pecados, porque o Senhor, Ele tem poder para nos transformar. E no dia que
você não tiver nada para apresentar ao Senhor. Não se esqueça, ore os salmos. Apresente diante do Senhor a necessidade dos salmos, porque a palavra do Senhor ela é toda revelada e ela mesmo moldará o nosso coração diante do Senhor. Olá, adolescentes. Vamos pensar um pouco qual a relação da nossa prática generosa com o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus deve ser a motivação pela qual eu devo ser generoso com as pessoas. Se Deus me amou, eu também devo amar as pessoas. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar as pessoas que me ofendem? Ou seja, o amor de Deus é a motivação para a prática de toda bondade, de toda generosidade. Se você amar a Deus, se você viver uma vida de relacionamento com Deus, você também vai amar o próximo. Quem ama a Deus é levado naturalmente a amar as pessoas e expressar para elas bondade, misericórdia, compaixão, principalmente a generosidade, que expressa o amor de Deus, que nos dá tudo quanto precisa e muito mais, assim como nós devemos fazer com os nossos irmãos. Deus abençoe. Deus conhece o nosso secreto. Independente de como esteja a sua vida devocional, como você tenha confessado os teus pecados ao Senhor, Ele já conhece. Mas eu peço que você não tenha medo, mas desfrute do amor de Deus. Desfrute da graça, desfrute do Espírito Santo na vida de vocês. Deixe o amor de Deus fluir na vida de vocês para que vocês cresçam espiritualmente. E crescer espiritualmente, nós temos que descobrir aonde é a fonte desse amor. E a fonte do nosso amor, a fonte do seu amor, adolescente, ela é divina ou ela é humana? A iniciativa de amar adolescentes, ela não é humana, ela é divina. Porque a palavra de Deus diz que nós amamos porque Deus nos amou. E a palavra de Deus também fala que nós devemos amar as pessoas. E como nós devemos amar as pessoas? Nós devemos amar como Cristo nos amou. Que você possa amar o seu próximo, o seu irmão, aqueles que te ofendem, aqueles que falam mal de você, aqueles que tentam te destruir. Você tem que amar, porque nós escolhemos amar, porque Cristo nos amou primeiro. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador, quando nossos pecados são lavados, são limpos e nós somos remidos e lavados no sangue de Jesus, esse amor ele emana, ele vai ser abundante na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, e aonde nós estivermos, esse amor, ele tem que transbordar, e ele tem que transbordar através de Deus, que está em nossa vida e no nosso ser. A nossa salvação, ela está em Jesus Cristo. A salvação do seu lar, dos seus pais, dos seus amigos, a sua salvação, ela está em Cristo Jesus. Ele demonstrou o amor à humanidade, se sacrificando ali na cruz, derramando o seu sangue na cruz para a remissão dos meus, dos seus, dos nossos pecados, de toda a humanidade. E o sacrifício de Cristo, ele nos facilita o entendimento de como Deus é amor, porque Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida eterna. E que assim, amados adolescentes, nós possamos seguir firmes rumo à jornada ao céu, e amando ao Senhor, amando a Deus e amando uns aos outros. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. O que torna o amor de Deus incomparável ao amor humano? Alternativa A. É condicionado à fidelidade do homem, variando conforme o comportamento? Alternativa B. Permanece fiel mesmo diante da rejeição e da rebeldia humana? Alternativa C. Se fortalece apenas quando há gratidão e reconhecimento do homem? Alternativa D. Se limita a abençoar quem já corresponde com a obediência? Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa B. Permanece fiel mesmo diante da rejeição e da rebeldia humana. Vamos para a pergunta de número 2. Por que a salvação não pode ser resultado do esforço humano? Alternativa A. Porque a fragilidade moral do homem nunca alcançaria o padrão divino? Alternativa B. Porque Deus ignora completamente as escolhas e as ações do homem? Alternativa C. Porque a salvação se conquista apenas com rituais religiosos? Ou alternativa D. Porque ninguém precisa fazer nada, já que todos são salvos automaticamente. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa A, porque a fragilidade moral do homem nunca alcançaria o padrão de vida. Vamos para a pergunta de número 3. Qual é a marca mais autêntica de alguém que realmente conhece a Deus? Alternativa A. A capacidade de impressionar com dons espirituais? Alternativa B. A fidelidade a tradições e costumes estabelecidos? Alternativa C. A prática de um amor que reflete o caráter divino? Ou alternativa D. A posse de grande conhecimento bíblico e teológico? Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa C. A prática de um amor que reflete o caráter divino. Vamos para a quarta pergunta. O que significa afirmar que Deus é amor? Alternativa A. Que seu caráter é definido por uma essência imutável de amor perfeito? Alternativa B. Que ele apenas deseja o bem sem exercer juízo algum? Alternativa C. Que qualquer tipo de afeto no mundo é automaticamente expressão dele? Ou alternativa D. Que o amor de Deus elimina a necessidade de santidade e obediência? Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa A, que seu caráter é definido por uma essência imutável de amor perfeito. Vamos para a quinta e última pergunta. Como o amor divino deve se refletir na vida diária do cristão? Alternativa A. Em atitudes que revelam religiosidade exterior sem compromisso interior? Alternativa B. Em amar seletivamente apenas quem corresponde de forma justa? Alternativa C. Em esperar que os outros deem o primeiro passo na reconciliação? Ou alternativa D. Em atitudes que expressam sacrifício, perdão e compromisso mesmo diante de oposição? Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta correta é a alternativa D. Em atitudes que expressam sacrifício, perdão e compromisso, mesmo diante de oposição. E foi esse, adolescentes, o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado todas. Tchau! Então, para encerrarmos a aula de hoje, adolescentes, nós vamos orar.
Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por cada ensinamento que foi ministrado aqui hoje, ó Pai. Que cada palavra dita possa ficar na mente de cada adolescente. Ó Pai, nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Que o teu amor possa ficar em nosso coração, ó Pai, e que ele possa refletir em nossas atitudes e escolhas, ó Pai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Então, adolescente, a palavra de Deus nos revela. Oh, meu Deus, hoje eu tô ruim de falar, hein? No revela. Mas que Deus é amor, mas também não é. Meu Deus, que moleira! Essa unidade ela é plural. Nossa, Deus. Oh, meu Deus, hoje eu tô ruim de falar, hein? Meu Deus. Nossa, Deus. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?